Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós e agora numa conexão direta com Brasília, com Caian Messina, que já está aqui entre nós. Boa tarde, Caian. Oi, boa tarde, Adriana, boa tarde, Fábio, boa tarde a todo mundo. Olha, antes de mais nada, eu vou dizer que uma tradição foi rompida. Eu vim aqui toda segunda-feira com a minha gravata verde, porque meu time tinha ganhado. Hoje não, hoje meu time empatou no fim de semana, o Palmeiras, né, pra quem não sabe, deixo claro, Palmeiras. E agora eu tô com minha gravata azul aqui em homenagem à paz. Pombas brancas estão voando neste momento aqui no estúdio. Paz para a votação do novo marco fiscal. Ah, bom, já que o seu time não ganhou, muda a cor. Eu achei que era alguma provocação, mas entendi que não. Quem fala em paz não está provocando nada. É isso. Vamos lá. Caian, a gente saiu de um palavrão, que é arcabouço, né? Que é um nome feio mesmo, é difícil alguém se interessar por uma notícia que começa com arcabouço. Então mudaram o nome, tentaram melhorar esse nome aí, e aí a gente caiu numa outra palavra agora, que está na boca de todo mundo, enforcement. E assim, como se não existisse uma palavra em português para explicar o que os parlamentares estão buscando nesse projeto das regras fiscais. Vamos explicar qual é o enforcement que eles estão tentando forçar ali no projeto para tentar encaixar, para que o governo seja responsabilizado caso não cumpra o que está colocando como meta fiscal? Vamos lá. Eu prefiro usar a palavra gatilho, né? Ou seja, o governo dispara, né, uma ação se realmente não conseguir cumprir determinada meta que tinha sido estabelecida, né? Então, a gente está falando aqui de endividamento público. Esse é realmente o ponto principal dessa nova regra fiscal, que, como você muito bem disse, é arcabouço fiscal, né? Que palavrão, né? Isso realmente ninguém nem tem vontade de saber do que se trata com uma palavra tão complicada dessa. Então vamos chamar de regra fiscal. Se a regra fiscal não está sendo cumprida, gatilhos são disparados para que o governo então consiga corrigir esse rumo. Durante o fim de semana, a gente já trazia na TV Bandeirantes que o relator, o deputado Cajado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já chegaram para o governo, já chegaram para o presidente Lula e falaram: olha, é muito difícil a gente deixar a proposta como está. Primeiro, porque é legítimo o Congresso mexer nela, e segundo, porque realmente precisa de uma correção de rumos. E do que a gente está falando aqui? Por exemplo, se o governo não conseguir, em 2025, como está previsto, voltar com as contas públicas para o azul, porque hoje não é que elas estão no vermelho, é que elas já estouraram o cheque especial, já estouraram absolutamente tudo. Então, a ideia é no ano que vem fechar no 0 a 0, nem déficit, nem superávit. E no ano seguinte, 0,5% do PIB, né, no azul. Então, se o governo não conseguir chegar nisso, esses gatilhos seriam disparados e fariam, por exemplo, com que o governo não pudesse aumentar servidores públicos, não pudesse realizar novos concursos, né, diminuísse, por exemplo, a possibilidade de criação de novos programas sociais ou novos incentivos fiscais. Aí, o endividamento cai e o governo, então, conseguiria manter as contas públicas no azul, né? Esse ponto parece algo óbvio, mas é algo realmente muito complicado dentro do próprio PT. Só que o PT foi enquadrado. O presidente Lula disse: olha, gente, a gente pode discutir até o limite, mas no momento em que a proposta for para o plenário da Câmara, é uma proposta do governo. Então eu espero que o Partido dos Trabalhadores esteja junto, apoie e principalmente vote a favor dessa proposta. Agora, isso é importante. Tem 2 pontos que, segundo o presidente Lula, são inegociáveis: a política de aumento do salário mínimo e também a questão de aumentos, né, sistemáticos para o Bolsa Família. O presidente Lula deixou claro: olha, esse governo que emergiu da eleição, né, como vencedor, está baseado principalmente no resgate do salário mínimo, do poder de compra do salário mínimo e ter realmente um Bolsa Família cada vez mais alto. Desse ponto, nós não vamos abrir mão. O resto é possível realmente negociar e conversar. Como eles vão conversar, viu, Adriana? Está prevista uma reunião de líderes partidários na residência oficial do presidente da Câmara, logo mais a partir das 7 horas da noite, e essas negociações devem varar a madrugada dentro.
E aí se o governo quer preservar justamente a possibilidade de investir, de preservar Bolsa Família e aumento do salário mínimo, vai ter que ceder em outras coisas. E aí estamos falando de, por exemplo, caso não mantenha as contas no azul, não pode aumentar o salário do funcionalismo, não pode conceder benefícios fiscais, ou seja, isenção de impostos para setores que queira incentivar, para tentar movimentar a economia em alguma direção que considere mais importante, enfim, alguma restrição que você chamou muito mais, de uma forma muito mais clara de gatilho do que o enforcement, alguma restrição, algum gatilho para forçar de alguma forma o governo a seguir na direção do que está combinado na regra fiscal, precisa ter realmente. A gente vai seguir acompanhando em detalhe. Só que Brasília, né, Fábio, tem o noticiário político, econômico e tem o noticiário policial. É claro, tem o noticiário do governo atual e tem noticiário também de rescaldo do governo anterior, né, Caian? E que noticiário, né? Amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento no caso das vacinas. Um assunto não tem nada a ver com o outro, mas a família certamente também sente um pouquinho mais depois de tudo que foi revelado nesses últimos dias, né? Queria que você falasse pra gente e detalhasse em que pé tá, porque agora já há descobertas a respeito de depósitos feitos diretamente de Mauro Cid para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e esse dinheiro retirado em dinheiro vivo também. Ou seja, muita coisa foi revelada nos últimos dias, justamente na véspera desse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Caian. Exatamente, isso é que é bacana aqui de Brasília, né? A gente passa pela página econômica, pela página política, pela esportiva, né? Agora com esse escândalo aí da que vai chegar aí. Já chegou, e a gente termina agora na polícia, né? Pois é. E aí é isso, né, gente? A defesa de Jair Bolsonaro divulgou uma nota agora há pouco, dizendo que se trata de perseguição política, dizendo que vai mostrar as contas dos últimos 48 meses e argumenta que havia realmente, isso a Polícia Federal descobriu, isso é fato, uma triangulação, né? Então, toda vez que alguma despesa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro precisava ser paga, ela recorria ao ajudante de ordens, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Coronel Cid, que está preso, falava, né, alguém da equipe dela falava quanto que era, né, e aí passava a conta para o Coronel Cid e ele pagava, tirava esse dinheiro, segundo ele, das contas pessoais e do cartão de crédito do ex-presidente Bolsonaro. Então havia um triângulo ali, né? Por que isso? Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, como uma forma de não expor, né, essas despesas, né, onde o ex-presidente Bolsonaro fazia um lanche, onde que a ex-primeira-dama recorria lá para costurar o vestido, enfim, segundo ele, segundo a defesa, era por isso. Segundo a Polícia Federal suspeita, seria uma tentativa de fazer com que esse dinheiro realmente fosse passando de um lugar para outro, e aí seria mais fácil, né, de fazer com que alguma eventualidade de rachadinha, por exemplo, pudesse sumir ali no meio de tanta triangulação desses recursos, né? A Polícia Federal continua investigando. Amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor. Eu tenho informação de que hoje ele está passando realmente por um curso, né, entre aspas, intenso, né? Os advogados estão simulando as perguntas que vão ser feitas, né, o chamado media training, né, só que nesse caso específico para a Polícia Federal, simulando o que deve ser perguntado, como deve ser respondido, até porque o celular de Jair Bolsonaro está nas mãos dos investigadores. Desse celular, desse aparelho, a defesa de Jair Bolsonaro não tem tanta preocupação, porque o ex-presidente, eu já tenho essa informação, ele mudava muito de número, mudou 3 vezes de número de dezembro para cá, né? E não só de número, de aparelho também. Então a Polícia Federal está fazendo uma busca nos chamados metadados, né, que ficam armazenados na nuvem, enfim. A dificuldade para a própria defesa é o celular do Coronel Cid. Porque com essa apreensão, o Coronel Cid não contava. Então tem muita conversa ali, tem muita mensagem ali. O próprio Coronel Cid fala que poderia parecer uma rachadinha, né, essa triangulação de dinheiro. Enfim, então Bolsonaro vai ser confrontado principalmente não com as próprias mensagens, e sim com as mensagens trocadas pelo Coronel Cid. Que a gente preciso lembrar que ele não era um auxiliar qualquer,
de Jair Bolsonaro. Ele era o cara que ficava do lado ali, né? Ele não era um carregador de pasta qualquer. Ele era o cara que ficava do lado, o cara que falava, presidente, na hora de tomar um remédio, presidente, vamos mais rápido porque agora o senhor vai se encontrar com tal pessoa. Esse era o nível de proximidade. Então, né, há um ambiente de muita preocupação na defesa de Jair Bolsonaro e principalmente no partido dele, o PL. Por isso, o ex-presidente realmente está sendo muito exigido nessa simulação, né, desse depoimento que vai ocorrer amanhã à Polícia Federal. Caian, é Justiça Training. Já que a gente começou com Enforcement, vamos para Justiça Training agora. Exatamente. Justice Training. Justice Training, está exatamente. International. Olha Isso só, aí. deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que prenderam o Mauro Cid porque havia muitas provas em relação à falsificação dos cartões de vacina, e isso está muito claro, que as provas são muito claras. Então, a situação legal de Mauro Cid é muito complicada, porque tem a comprovação de tudo que foi feito, documentado no sistema do Conect SUS, e acabaram chegando, por meio dessa prisão e apreensão do celular, estão chegando a outros supostos crimes. Você tocou num ponto muito importante que vamos lembrar que a palavra rachadinha foi dita pelo próprio Mauro Cid numa dessas conversas reveladas pela reportagem do Portal UOL. Então, o próprio Mauro Cid usa a palavra rachadinha nessas conversas em que tinha para pagamento das despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, despesas, inclusive, de familiares da ex-primeira-dama. Mas tudo isso tem que ser investigado e comprovado realmente se estamos falando de novos crimes que serão ou não comprovados, depende da investigação. É isso, Caian. Amanhã temos notícia também, hein, com esse depoimento e com esse cenário quente aí no Congresso com as regras fiscais em discussão. Falamos de novo amanhã. Tomara que você volte. Fechado. Beijo, pessoal. Valeu, até mais. Caian. Beijo, obrigada.